Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Você que não é inscrito, deixa o seu gostei, deixa os seus comentários também aí e, é claro, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas para que, claro, essas pessoas venham ter acesso aí ao nosso conteúdo, tá bom? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui de indicação de livros para aqueles que gostam da área de história como eu, né? Eu sou uma pessoa que eu amo a história, e tanto a história secular mesmo quanto a história bíblica. Então eu sou muito apegado nessa matéria. E é claro, eu tenho que ter alguns materiais que trabalham também com essa vertente. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns, não são todos, né? Alguns livros que trabalham mais ou menos a questão da história da igreja, a história do cristianismo, né? E são livros para consulta, né? Talvez alguns aqui sejam livros que a gente possa ler de capa a capa, livro rápido, como eu já fiz. Outros livros eu não cheguei a ler todos ainda, porque são box, mas estão ali, são livros para pesquisa, e uma hora ou outra vai servir para você fazer aquele seu estudo sobre esse tema, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos trazer aqui o primeiro livro. Quase todos esses livros aqui eu já fiz review ou já falei deles. Então, eu vou fazer aqui um compilado desse assunto. E o primeiro livro que eu vou trazer é desse autor aqui, que eu gosto dele demais, que é o Justo Gonzalez. Esse livro aqui, que é um livro, Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, tá? Da Ragnus. Cara, esse livro aqui, ele, como o título já diz, ele vai trabalhar como que vai se originar as principais doutrinas do cristianismo. Por exemplo, Jesus como Deus, né? Você tem também a história da Trindade, como é que surge essa doutrina, entendeu? Por que ela vai ser formulada, porque você vai ver que a igreja já entendia algo sobre isso, tal, mas não tão organizado. Então, uma hora vai surgir várias heresias sobre o Cristo, né? Muitos falsos, no caso, ensinamento, tal. Então, os líderes da igreja resolveram se organizar e formular, em um certo momento, a doutrina da Trindade. Então, é claro, o nome Trindade não está na Bíblia, tal, isso aí é um outro questionamento, tal, mas a doutrina em si, ela foi formulada através de textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, tá? Então, esse livro aqui, ele vai trabalhar a história da formulação das doutrinas bíblicas. Claro, vai ter muito mais outros assuntos, por exemplo, sobre, no caso, Israel, igreja e a Bíblia, como é que a igreja vai ser agora apresentada, né? Sendo que antes tinha o povo de Deus era o Israel, como é que a igreja vai se encaixar agora nessa história? Vai falar também sobre a doutrina da criação, ou seja, de tudo, do mundo, do homem e tal. Então, sobre a doutrina da salvação, enfim, esse livro aqui é um livro até pequeno, tá? Mas é um livro direto, uma fonte boa, dá para ler rápido, é um livro que dá para ler muito rápido, porque ele é bem direto, tá? Ele tem 255 páginas e é uma dica, e é claro, tem muito conteúdo histórico, então por isso que ele vai entrar aqui nessa lista de livros. O segundo livro também vai ajudar nessa questão de pesquisa, é um livro da Paulus, é esse daqui, eu já falei dele também, aqui no canal, aqui ó, Bandidos, Profetas e Messias, Movimentos Populares no Tempo de Jesus. Então, um livro que ele vai trazer o contexto histórico desses movimentos, porque nos textos do Novo Testamento você vai sempre ouvir falar, por exemplo, dos zelotas, né? Você vai ver os bandidos que foram mortos junto com Cristo, por que eles foram mortos, né? Então, vai ter toda essa história aí, quais eram os grupos que existiam ali no tempo de Jesus. E é um livro também, como o livro anterior, um livro não é tão grande assim, dá para ler ele também de capa a capa. É um fundo histórico, na verdade, né, que ele vai te dar sobre esses movimentos aí. E vai falar sobre os sicários e os movimentos proféticos. Então, vai trabalhar tudo isso, cara. Muito bom esse livro aqui. Ele tem mais ou menos 223 páginas. Tá aí, um livro bom. Um outro livro também interessante
também que trabalha um outro assunto. Vejo que são assuntos diferentes, mas todos estão ali dentro dessa questão da história da igreja. Eu vejo que não sai dessa matéria. Mas outro livro que eu quero indicar, esse aqui é um livro pequeno também, da Vida Nova, que é A Adoração na Igreja Primitiva. Então, o tema aqui já é o quê? Adoração, já é o culto. Como que o culto funcionava, quais eram os textos bíblicos que eles usavam no culto, até a questão de hinos mesmo, quais eram os hinos que eles cantavam, será que tem algum hino desse lá no texto bíblico? Tem sim, e esse livro vai mostrar aqui quais os textos bíblicos que eram vistos, que eram cantados nos cultos da igreja primitiva. Então, para quem gosta dessa área aí, e eu gosto, porque eu sou músico, eu canto também na igreja, tá? Estou muito envolvido com esse tema, então ele é muito interessante. 176 páginas, é um livro também pequeno, dá para ler de capa a capa também, cara, indispensável. E, é claro, envolve a história da igreja também, é um assunto paralelo ali. Esse livro aqui, O Cristianismo na Antiguidade, das edições Loyola, é um livro também pequeno, ó, veja, não é um livro grande, é um livro ali de, deixa eu ver aqui, 194 páginas, bem pequeno também. Veja que eu estou primeiro mostrando livros assim que dá para ler rápido, né? É um livro que vai trabalhar, como o nome já diz, a expansão do cristianismo no mundo antigo, tá? E essa expansão, a história que esse livro vai abordar é exatamente ali do seu início, né? Até, ele vai falar até o semi-pelagianismo, é o assunto que ele vai abordar. Então, o livro é bom, tá? Bem, indico ele também. Porém, esse livro tem uma pegada católica. Então, no caso você que é protestante, evangélico, você tem que saber filtrar, né? Várias abordagens que ele vai trazer aqui. Então, você tem que estar atento. Um outro livro, cara, muito bom também. Esse aqui ele é muito importante para a pesquisa. Curso de História da Igreja. Esse livro aqui, ó. Muitas pessoas, eu vejo pouco falar dele, quer dizer, mas é um livro interessante porque ele é bem resumido, mas ele tenta trabalhar tudo, cara, todos os assuntos que dizem respeito à história da igreja, inclusive a história das igrejas evangélicas no Brasil. Então, é um livro, assim, que, para quem gosta de história da igreja, é importantíssimo. O autor, ele trabalhou nos capítulos, assim, muito, o cara foi muito preciso, né? Mesmo o livro sendo resumido, cara, mas ele tenta falar de tudo um pouco aqui. Então, o livro ele tem figuras, né? Você vai ver figuras, a letra, a fonte, ela é grande também, ela não é pequena. Então é isso. E vai, como eu falei, vai falar do cristianismo quando ele chega no Brasil, ali dos holandeses e tal, os católicos, dos calvinistas. Então ele vai tentar falar de tudo um pouco, claro. Não só no mundo, né? Ele vai falar também da igreja no Oriente, parece. Se eu não estou enganado, ele vai abordar também. Então, uma outra indicação aí para você. Antes de chegar nos 3 boxes que eu vou mostrar aqui, tem um clássico também, né? Esse aqui não pode faltar para você que gosta de história da igreja. É esse clássico de Eusébio de Cesareia. Esse aqui, o meu é o da CPAD, mas existem várias versões aí de outras editoras. História Eclesiástica, né? E esse livro aqui, você pode ler ele como um pós-Atos, Atos dos Apóstolos, né? Por quê? Porque Atos é um livro de história da igreja primitiva também. Então, quando Atos acaba, você tem aquele intervalo de tempo ali, porque a Bíblia não vai falar mais nada. Então, você tem esse livro aqui, foi uma pesquisa feita por esse autor, lá na época, lá, e ele tenta falar ainda de vários, no caso de vários episódios ainda que a Bíblia trata, até em Atos mesmo, mas ele segue adiante. Então, ele vai trazer muito conteúdo de história da igreja primitiva, inclusive dos primeiros bispos, das primeiras igrejas, onde elas ali funcionavam, onde elas foram abertas, quem abriu as igrejas, aonde, tá, tipo Europa, África, seja onde for. Ele vai tentar falar tudo isso daí. É um clássico, não pode faltar para você. E agora nós vamos para os box. Esse box aqui, ó, o essencial do cristianismo, 2000 anos de história e fé. É um box, são 3 livros.
Como eu falei, isso aqui já entra naquele grupo de livros para pesquisa, né? Eu tirei um volume aqui, ó. Vou tirar os 3 aqui para você ver aqui. Os 3, tá? Olha aí. Não são tão fininhos não, tá? São bons aí. E aquela coisa, o material não é assim tão ruim, tá bom? São folhas amarelas, olha só. São livros com figuras também, que eu gosto disso demais. Livro de história, para mim, tem que ter figuras. Porque você tem um texto, você tem ali a figura para deixar o negócio, para poder deixar o texto mais bem explicado. Então, fica essa dica aí, ó. Então ele vai dar esse intervalo de tempo aqui, ó. Deixa eu olhar aqui qual é o primeiro, aqui o volume 1. Deve ser esse aqui. Esse aqui, do Avivamento Apostólicos aos Renúncios da Reforma. Esse daqui. Aí, do fim do inverno medieval ao avivamento morável do século XVIII. E o outro aqui, do avivamento metodista à igreja do século XXI. Então, são os períodos que cada livro vai abordar. Eu tô correndo aqui porque eu não gosto de vídeo longo, né? Tem um clássico aqui, cara. Agora esse aqui, ele é muito bom. Ele é muito bom. Esse aqui talvez seja o livro desse que eu tô falando aqui, o livro de pesquisa que eu mais utilizo. Que também é do Justo Gonzalez, que é História Ilustrada do Cristianismo, né? Ele vem nesse box aqui, ó. E são 2 volumes. Esses 2 aqui. Eu acho que já fiz até review deles lá atrás, um dos meus primeiros vídeos do canal aí. História Ilustrada do Cristianismo, da Vida Nova. Como eu falei, é um livro muito top mesmo. Esse tem muita figura, cara. Muita figura. Como eu falei, isso aqui já não é aquele livro para ler de capa a capa, ele é um livro para ler por capítulos, por temas, ou seja, o tema que você está procurando estudar. Por exemplo, eu gosto de ler muito ali ainda no início da igreja, nos primeiros séculos. E aí seria esse daqui, né? O volume 1, ele vai trabalhar exatamente ali a missão aos gentios, o alcance dessa missão. Ele vai falar sobre o martírio dos apóstolos, os primeiros conflitos com o Estado, ou seja, entre igreja e Estado. Cara, aí aqui a fonte já não é tão grande, já é um pouco menor do que dos outros livros, e aí você tem muito conteúdo, cara. Nero, e vai falar de tudo isso daí. Então ele vai, o volume 2, ele vai trabalhar até o movimento mais recente, né? Até o movimento já da igreja nas Américas, dos missionários aí, aonde eles chegaram, né? Até mesmo no Brasil, ele vai abordar das missões no Brasil. E o último box que eu vou mostrar é esse daqui, já é maior, né? Olha só, são 5 volumes esse box aqui, tá? A Tradição Cristã, uma história do desenvolvimento da doutrina, da editora Shed, ó. Na verdade, Shed Publicações. E é isso. Então, é isso. Ele vai trabalhar desde o início do cristianismo até a história mais recente. Eu não vou abrir aqui porque senão vai demorar demais. Mas inclusive esse box aqui eu peguei ele numa promoção, cara, muito baratinho lá na época, uma época de vacas magras mesmo, assim. Eu não tinha como comprar esse box, mas nessa época ele caiu pela metade do preço. Aí, tipo assim, alguém jogou um link num grupo lá, está com uns 2 anos, eu acho. E aí eu consegui pegar esta obra aqui. Então é isso. Quase todos os livros que eu tenho aqui, esses livros mais caros, né, digamos assim, eu peguei em promoções. Então a gente tem que estar esperto quando sai essas promoções aí. Então é isso. Então esses são os materiais que eu vou indicar hoje. Tinha outros livros, tá? Tem mais livros aqui sobre a história da igreja, mas são livros que eu não li ainda, então eu não posso indicar uma coisa que eu nem abri às vezes. Tem uns aqui que estão no plástico ainda, não fiz ainda nenhuma pesquisa neles, né? Mas esse ano eu estou disposto aí a pegar, estava até separando aqui alguns para poder ler esses livros, trabalhar esses livros aí e poder indicar eles aqui também.
E essa ideia veio, essa ideia do vídeo de hoje veio exatamente porque eu estava fazendo essa pesquisa agora há pouco. Então eu não vou comprar livros, eu vou ler os que eu comprei. Tem muito livro aqui. Eu vou pegar só um aqui, deixa eu ver. Ó. Olha esse daqui, ó. Ainda tá no plástico, ó. Opressores e Santos, uma análise do bem e do mal da história cristã de John Dickson. Então, esse livro eu não li ainda, mas é um livro de história também que envolve o cristianismo. Vou pegar esse livro, vou ler esse livro aqui, vou ver quais temas ele trata, mas pelo título assim já deu para ver que tem coisa interessante vindo aí. E é claro que em breve nós vamos fazer um outro vídeo tratando também desse assunto. Então é isso. Peço para que você compartilhe esse vídeo aí. Deus abençoe a vida de vocês.